Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo aí da hora que vocês estão vendo o vídeo, no qual vou fazer uma revisão do que nós estudamos sobre o tópico de funções, né? Nós vimos que funções são, assim, dito de maneira bem superficial, maneiras de se relacionar elementos de um conjunto A, que a gente chama de domínio, a elementos de um conjunto B, que a gente chama de contradomínio, né? E elas têm uma série de aplicações no dia a dia para modelar uma série de problemas, né? Eu até comentei sobre aquele caso de você chegar num posto de gasolina, por exemplo, tem ali o litro da gasolina a R$ 6, né? E você quer saber, por exemplo, quanto você vai pagar em termos, né? Em função da quantidade de litros que você vai abastecer. Então, se você coloca L litros, você terá que pagar 6 vezes L litros, né? Então você pode pensar numa correspondência, sei lá. Se o tanque do carro cabe, por exemplo, 50 litros, temos uma correspondência entre o conjunto dos números entre 0 e 50, o intervalo fechado em 0 e 50, e o conjunto dos números reais, por exemplo, né? A gente pode pensar na quantidade que a gente vai pagar como sendo um número real. E aí eu teria o valor a ser pago, aqui vou representar pela letra V, sendo uma correspondência, uma função do conjunto 0,50 nos reais. E como essa função funciona? Se L é a quantidade de litros que eu abasteço, eu vou relacionar a L o número V de L, que é o valor a ser pago, que será dado por 6 vezes L, né? Então, se eu abasteço, por exemplo, 2 litros, eu vou pagar o valor a ser pago por 2 litros de gasolina, vai ser 2 vezes 6, que é R$ 12. Se eu abastecer, por exemplo, 3,5 litros, então o valor a ser pago por 3,5 litros é a mesma coisa que V de 7 sobre 2, que é 7 sobre 2 vezes 6, que é 7 vezes 3, que é R$ 21. Se eu encher o tanque de gasolina, V de 50, assumindo que eu cheguei lá no posto, né, com uma última gota de gasolina no meu tanque, de modo que eu consigo colocar os 50 litros totais que cabem no meu tanque, eu vou ter que pagar 50 vezes 6, que é 300, né? R$ 300. Mas, então nós discutimos outros casos onde essa relação, né, entre dois conjuntos pode ser utilizada para algumas aplicações, e aí eu apresentei a definição formal, né, do que era uma função. E o que vem a ser uma função? Se nós dispomos de dois conjuntos, A e B, e esses conjuntos são não vazios, tá? Significando que tem elementos tanto em A como em B. Então, uma regra, eu vou até colocar entre aspas aqui, uma regra F, que associa a cada elemento de A, cada elemento X pertencente a A. A aqui a gente chama de domínio, tá? Domínio. Então, a cada elemento X a gente vai fazer associar um único elemento, vou até sublinhar aqui, único elemento, que eu vou representar por f de x no conjunto B, que a gente chama de contradomínio. Então, toda regra como essa é chamada função de A em B. Função de A em B, ou função de domínio A e contradomínio B. E a gente representa isso por, aqui eu coloco a letrinha representando a regra, o domínio, uma setinha, o contradomínio, e digo como é feita essa associação. O elemento x elevado no elemento f de x de b. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A sendo o conjunto dos números 1, 2, 3, e B o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, uma regra F que associa elementos de A a elementos de B, como a seguinte: 1 elevado no 1, o 2 elevado no 4, o 3 elevado no 6, é uma função, tá? Porque cada elemento do conjunto A
é associado a um único elemento do conjunto B, ok? Aqui nós teríamos f de 1 igual a 1, f de 2, se eu não me engano eu tinha pegado 3, né? Enfim, se não for, é uma nova função. E f de 3 igual a 6, tá? Isso aqui é um exemplo de função. Poderia também ser da seguinte forma, uma relação que leva o 1 no conjunto, 1 no elemento 0, o 2 no elemento 0 e o 3 no elemento 5. É função também. Mas, professor, o 0 aqui em B está associado a 2 elementos de A. Isso não gera nenhum problema. Repara que na definição a gente fala que cada elemento de A é associado a um único elemento em B. Tá? Não tem nenhuma informação falando que cada elemento de B é associado a um único elemento de A, né? Agora, cada elemento de A é associado a um único elemento de B. O 1 é elevado no único elemento 0, o 2 é associado a um único elemento, o 0 também, e o 3 é associado a um único elemento, o 5. Agora, se fosse uma situação como essa aqui, o 1 sendo levado no 1 e no 2, isso descaracteriza a função, tá? Isso não seria uma função, porque tem um elemento de A associado a 2 elementos em B. Da mesma forma, se eu considero uma relação como essa aqui, não seria função, porque o 3, que é um elemento do domínio A, não está associado a algum elemento de B. Ainda usando A e B como esses conjuntos, se eu defino a seguinte regra, f de x igual 2x mais 1, por exemplo, quem seria f de 1? Troco x por 1, 2 vezes 1 mais 1 seria o 3. Então, eu associaria o 1 ao 3. Quem seria f de 2? 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Então, associaria o 2 ao 5. Quem seria f de 3? 2 vezes 3 mais 1, que é 7. E eu associaria o 3 ao 7. Então, essa regra aqui é uma função de domínio A e contradomínio B. Se fosse o conjunto B apenas os números de 0 a 6, essa mesma regra deixaria de ser uma função, porque agora o 1 está associado ao 3, o 2 está associado ao 5 e o 3 estaria associado a quem em B? Ninguém. f de 3 é 7, mas 7 já não está mais no conjunto B. Então, essa regra, embora seja uma função quando B contém o 7, deixa de ser uma função de A em B quando B não contém o 7, tá? Então, espero que esses exemplos aqui sirvam para ilustrar essa questão da definição de função. Um outro conceito muito importante relacionado a funções é o conceito de imagem de uma função. Imagem da função f, que a gente representa por esse símbolo. IM de imagem, parênteses com a regrinha f dentro deles, né? Pode acontecer, como nós vimos aqui em alguns exemplos, e também é o caso dessa regra de associação f, que nem todos os elementos do conjunto B são atingidos, né? Aqui, por exemplo, o 1, o 2, o 4 e o 6 não são atingidos pela regra que define essa função f. Quando eu olho apenas para os elementos que são atingidos, neste caso 0, 3 e 5, eu digo que o conjunto contendo estes elementos é o que constitui a imagem da função. Então, nesse caso, a imagem seria 0, 3 e 5. Tá? Mais alguns exemplos para esclarecer essa questão da imagem. Imagina que a gente tem as seguintes funções. Pega a função f, que tem domínio natural e contradomínio inteiros, tá? E dada pela regra, o número natural, vou representar por n aqui, tá? O número natural n elevado no número inteiro 2n mais 1. Quem seria a imagem dessa função? Nós temos que o contradomínio é o conjunto dos inteiros, o domínio é o conjunto dos números naturais. Isso significa que para cada número natural, a gente vai fazer corresponder um número que f de n, dentro dos inteiros, que é 2n mais 1.
Mas será que todos os inteiros são atingidos? Claro que não, né? Por exemplo, se eu considero o inteiro menos 5, tá? Se ele se escrevesse como f de n, ou seja, se ele fosse atingido pela função, quem é f de n? 2n mais 1, correto? Então, nós teríamos menos 5 igual 2n mais 1, correspondência aqui, né? Subtraindo um dos dois lados, menos 6 igual a 2n, dividindo tudo por 2, menos 3 igual a n. Então, o número n aqui teria que ser menos 3. Só que o número n está dentro do domínio, que é natural, né? Conjunto dos naturais. Então, menos 3 não pode ser um número natural, porque é negativo. Então, a gente conclui que menos 5, esse elemento aqui, não pertence à imagem. E do mesmo modo, a gente concluiria que nenhum número negativo pertence à imagem. Porque 2n mais 1, quando n é natural, claramente é maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 1, na verdade, né? Do mesmo modo, nenhum número positivo, maior ou igual a 0, na verdade, e par, se escreve como f de n, né? Então, pega, por exemplo, 6. Se eu fosse escrever 6 como 2n mais 1, que é o f de n, subtraindo um dos dois lados, nós teríamos 5 igual a 2n, dividido tudo por 2, 5 sobre 2 igual a n. Mas 5 sobre 2 não é um número inteiro, né? Não é um número natural, consequentemente. Ele é um número racional não inteiro. Consequentemente, não está aqui no domínio. O que a gente conclui? Que nenhum número negativo e nenhum número maior ou igual a 0 e par pertence à imagem. Agora, os números ímpares, ou seja, um par mais um, maiores ou iguais a 0, todos pertencem à imagem, né? Se eu quero representar, por exemplo, o ímpar 11, isso é 2 vezes 5 mais 1, que é f de 5, né? Repara. Consequentemente, nós temos aqui que a imagem da função f, nesse caso, é o conjunto dos x que pertencem aos reais, tal que x... o conjunto dos x que pertencem aos naturais, tal que x é ímpar, né? Escrevi par, mas é ímpar. Ok? Então, se eu pego aqui z, que contém os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e todos os outros naturais, 4, 5, essa parcela negativa não pertence à imagem, do mesmo modo que os pares também não pertencem à imagem, né? Então, só os números ímpares maiores ou iguais a 0 que pertencem à imagem dessa função. Há alguns casos, pessoal, no contexto de funções com domínio e contradomínio dentro do conjunto dos reais, que a gente não explicita o domínio da função e apresentamos apenas a regra que define a função, tá? Por exemplo, eu posso dizer simplesmente, seja a função f de x igual 1 sobre x, tá? Sem falar qual é o domínio e quem é o contradomínio. Nesses cenários, a gente vai admitir sempre que o domínio da função é o conjunto de todos os números reais nos quais eu posso avaliar a regrinha aqui e obter um número real. Ou seja, é o conjunto de todos os números x para os quais a expressão aqui faz sentido, nos retorna um número real. Se fosse essa função, por exemplo, 1 sobre x, o único número x que quando eu coloco ali nessa expressão gera um problema, não me retorna um número real, é x igual a 0, porque não existe divisão por 0. Então, nesse caso aqui, o domínio da função, que eu vou representar de agora em diante por esse símbolo, um D grande com o índice sendo a letra da regrinha, então domínio de f, é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de 0. O que também pode ser representado de maneira mais sucinta como o símbolo dos reais com um asterisco em cima. Isso aqui significa os números reais diferentes de 0, os reais não nulos, tá? Do mesmo modo, se fosse f de x igual a 1 sobre x menos π, novamente, eu só teria problema se eu tivesse aqui uma divisão por 0, né?
Só que x menos π só é zero se o x for igual a π. Então, nesse caso, o domínio da função é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de π. Quando x é igual a π, o denominador fica zero e gera um problema. Teria divisão por zero. Se o x é diferente de π, não tem problema nenhum, ok? Então, sempre temos que nos atentar, quando a regra que define a função envolve uma divisão, envolve um quociente, que o denominador dessa divisão não pode ser zero, tá? Outro exemplo. Se eu considero f de x igual x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 9. Envolve uma divisão a expressão que define essa função, tá? Só que essa parte aqui de baixo não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Quando é que x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a zero? Bem, a gente pode lembrar que isso aqui é uma equação quadrática. Encontrar as raízes da equação quadrática, ou seja, os números x que fazem com que essa expressão seja verdadeira, que tenhamos aqui a igualdade com zero, pode ser encontrado por meio de Bhaskara, né? Então, isso aqui acontece se somente se x for igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. E quem é a, quem é b e quem é c? A é o coeficiente de x ao quadrado, que é 1. B é o coeficiente de x, que é menos 6. E c é o coeficiente livre, que é 9. Então, isso aqui seria menos b menos menos 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 vezes 9, 36. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, isso é 6 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2, que é 6 mais ou menos 0 sobre 2, que é 3. Tá? Então, nesse caso aqui, só se anula o denominador quando x vale 3. Consequentemente, o domínio da função é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é igual... Perdão, x é diferente de 3. Né? Mais um exemplo. Se fosse f de x igual raiz de π dividido por x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Novamente, não podemos ter uma divisão por zero, então vou procurar onde é que vai surgir problema. Isso aqui vai ser igual a zero se e somente se, aplicando Bhaskara. X igual 4 mais ou menos a raiz de menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que é menos 12, sobre 2 vezes 1, que é x, que é igual 4 mais ou menos raiz de 4, sobre 2, que é 4 mais ou menos 2, sobre 2. 4 mais 2 sobre 2 dá 3, 4 menos 2 sobre 2 dá 1. Né? Então, quando x vale 3 ou quando x vale 1, o denominador aqui se anula e teríamos um problema. Portanto, o domínio dessa função é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de 3 ou 1. Tá? Perdão, ou não, né? E x é diferente de 1. Então, qualquer número real diferente desses dois está no domínio. Outra situação delicada assim, que pode surgir na hora de determinar um domínio é o caso onde a regra que define a função envolve uma raiz quadrada ou uma raiz de termo par aqui, por exemplo, raiz quarta, raiz sexta. Se fosse, por exemplo, f de x igual a raiz de x. O que significa a raiz de um número x, raiz quadrada? Dizer que a raiz de x é igual a y é equivalente a dizer que x se escreve como y ao quadrado. Mas como todo número ao quadrado é maior ou igual a zero, porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, então, por exemplo, menos 3 vezes menos 3 é menos 1 vezes 3, vezes menos 1 vezes 3. Podemos reordenar os termos aqui de maneira conveniente. Isso é menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, vezes 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, fica 9, né? Então, temos aquele menos vezes menos é mais.
Como isso aqui é um número maior ou igual a zero, o x, que é o próprio y ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero para que essa igualdade aqui aconteça, né? Então, não existe raiz quadrada de x se x é menor que zero. E aqui vale uma observação, né? Isso aqui é verdade no contexto de números reais, que é o contexto no qual a gente está inserido, tudo bem? Muito mais à frente, quando vocês forem estudar números complexos, vocês verão que existe sim o número i, que é a raiz de menos 1. Mas no contexto de números reais, não existe, tá? Bem, consequentemente, o domínio dessa função é o conjunto de todos os x reais, tal que x é maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, eu posso procurar a raiz de x. Se ele é menor que zero, não posso. Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto, o intervalo, né? Fechado em zero e aberto em mais infinito. Todos os números maiores ou iguais a zero constituem o domínio dessa função. Então, se fosse, por exemplo, vou considerar um outro exemplo aqui envolvendo raiz. Se fosse f de x igual a raiz de 2 menos x. Como o que está aqui dentro, né, tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente está calculando a raiz disso, nós temos que ter 2 menos x maior ou igual a zero. Somando o x dos dois lados, nós temos que ter 2 maior ou igual a x, que é a mesma coisa que x menor ou igual a 2. Então, o domínio dessa função aqui é o conjunto dos x reais, tal que x é menor ou igual a 2. Na notação de intervalo, é o intervalo aqui de menos infinito a 2, fechado em 2, né? O domínio dessa função. Por exemplo, se fosse x igual a 3, aqui ficaria menos 1, e não existe raiz de menos 1 no contexto real, tá? Mais um exemplo. Consideremos f de x igual a raiz de 5 menos o módulo de x menos 1. Tá? Novamente, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, devemos ter aqui 5 menos o módulo de x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Soma o módulo de x menos 1 aos dois lados, 5 tem que ser maior ou igual ao módulo de x menos 1. O que é a mesma coisa aqui, módulo de x menos 1 menor ou igual a 5. Então, eu estou dizendo, lembrando que o módulo de um número é a distância dele até o zero, que a distância do x menos 1 até o zero é menor ou igual a 5. Então, repara na reta real aqui. Se eu pego, aqui está o 5, aqui está o menos 5. Os números que a distância até o zero são menores ou menor ou igual a 5, são os números aqui entre menos 5 e 5, né? Então, esse aqui é equivalente a menos 5 ser menor ou igual a x menos 1, que é menor ou igual a 5. Ou seja, essa parcela aqui está necessariamente aqui nesse intervalinho, né? Então, eu tenho duas inequações. Essa primeira aqui, se eu somar um dos dois lados, vai me dizer que menos 4 é menor ou igual a x. E essa segunda aqui, se eu somar um dos dois lados, vai me dizer que x é menor ou igual a 6. Consequentemente, se isso aqui acontece, nós temos que isso aqui acontece. Então, eu vou poder calcular a raiz aqui. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos x reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6, que é a mesma coisa do intervalo fechado em menos 4 e 6. Ok? Agora, se fosse uma raiz cúbica de x, aí já não teríamos que nos preocupar, né? Por quê? Raiz cúbica de número negativo já existe. Tá? Se eu pego, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, é menos 2. Porque se eu pego menos 2, multiplico por menos 2, multiplico por menos 2, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá? Então, nesse caso aqui, o domínio da função é todo o conjunto dos reais. Tudo bem? Finalizar com mais um exemplo aqui. Se eu pego f de x igual a raiz de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Por um lado, olhando para o numerador, eu sei que x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, porque eu tenho que calcular a raiz disso, né? Consequentemente, x tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Agora, o denominador não pode ser zero.
Só que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero se e somente se, Bhaskara, x igual a 3 mais ou menos raiz de 9 menos 8 dividido por 2, que é 3 mais ou menos 1 sobre 2, que é 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Então, x tem que ser diferente de 2 e o x tem que ser diferente de 1. Quando eu falo que ele tem que ser maior ou igual a 2, eu já sei que ele é diferente de 1, né? Mas aqui embaixo me diz que tem que ser diferente de 2. Então, para atender isso e ser diferente de 2 e de 1, nós temos que o x, na verdade, tem que ser maior que 2, tá? Consequentemente, o domínio da função f, nesse caso, é x real, tal que x é maior que 2, que é a notação de intervalo, intervalo aberto em 2 e mais infinito, tá? Bem, eu espero que essa revisão aqui ajude vocês. Desejo bons estudos, um abraço e até mais.